pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Boca a Boca Digital. Hoje nós estamos aqui com a ilustre presença do nosso deputado federal, Júnior Amaral. Isso aí, Se Júnior sem apresenta R. por gentileza, seja bem-vindo, a casa é sua. Obrigado, Jorge. Estou ressaltando aqui o sem R, porque antes da gente entrar no ar, a gente estava conversando sobre isso, né? Ser um pouquinho diferente aí o sem R, mas eu sou nascido em Belo Horizonte, mas criado em Contagem desde o primeiro dia da minha vida. Hoje, 35 anos, semana que vem 36. E cresci nessa cidade, me tornei policial militar em 2007. Trabalhei lá na 39ª Companhia do Nacional, que é pertencente ao 18º Batalhão, né? Nossa cidade. Estudei nas escolas públicas de Contagem, tanto no Padre Joaquim, no Morada Nova, como no Lígia Maria de Magalhães, foi onde eu estudei a maior parte, né, da minha vida. Lá no Colorado também. Então, assim, cresci respirando os ares dessa cidade, também vivendo os problemas dessa cidade. E na Polícia Militar, eu tive uma inclinação, eu gerei em mim uma inclinação política, devido às coisas que a gente assistia em relação à impunidade, principalmente, né? Sim. Vendo tantas coisas que poderiam, e ainda podem, devem, ser mudadas no nosso arcabouço legislativo, e que me parecia que os políticos sempre muito distantes, né, da realidade das pessoas aqui na ponta da linha, que sofrem com a impunidade, com a alta na criminalidade, com a falta de retaguarda jurídica para atuação policial, enfim. E ali eu comecei a despertar o interesse quando foi em 2018, após criar o Movimento Direita Minas em 2015, me lancei deputado federal, fui eleito lá em 2018 com 158.541, dos quais mais de 9 mil naquela ocasião aqui na cidade. É um voto muito mais de opinião, muito mais pautado na batalha ideológica que a gente vive, né? E nos últimos tempos venho conhecendo um pouco mais a vida política da nossa cidade de Contagem, né? Sim. E cada vez me surpreendendo mais negativamente. E a gente está nessa batalha para promover as mudanças necessárias, né? Seja no Congresso Nacional, onde eu atuo hoje, seja no âmbito municipal também. Show. Vamos começar? Eu tenho uma pergunta para o senhor. Quem é o deputado Júnior Amaral? Bom, eu acho que eu consegui já até entrar um pouco na sua pergunta, né, com a minha explanação, mas já agora voltada à minha atividade, cara. Sim, como deputado, né? Isso, eu sou um entusiasta da mudança, da verdadeira conexão dos políticos com o povo. Muito me indignava, e depois que eu entrei eu fiquei ainda mais assustado. Como que a classe política consegue pensar tão distante da vontade das pessoas, né? A quantidade de projetos de lei que são pautados no Congresso Nacional, e aí eu vou me referir aqui ao Congresso Nacional porque é a minha realidade, não tem mais propriedade para falar, mas isso acontece em todas as esferas da vida política, principalmente em mandatos eletivos. É muito difícil você perceber que a maioria se preocupa com o que de fato precisa mudar para o povo, na ponta da linha, para aquelas pessoas que realmente precisam da participação do Estado, né? Então, eu sou um intenso indignado com essa desconexão da classe política. Batalhei bastante nos 4 anos passados, no mandato anterior, para ajudar o governo anterior, o governo Bolsonaro, a promover as mudanças que tão necessárias eram relacionadas à nossa economia, relacionadas às pautas de costumes, ao combate à criminalidade, que foi o meu gatilho principal, primeiro, para inclinar a vida política. Sim. E ali na vivência eu percebi mais de perto essa desconexão. Infelizmente a maioria dos políticos ainda muito afastados, né, da necessidade do povo, inclusive o povo que o elege. E hoje empenhado em evitar um mal maior. Infelizmente nós tivemos, e aí respeitando aos que não são do meu lado político ideológico, mas no meu ponto de vista e nas minhas convicções, infelizmente nós tivemos uma facção criminosa assumindo hoje o governo federal por diversas manobras, diversas ações que não correspondem à verdadeira justiça, e eu tenho total liberdade, todo cidadão tem que ter total liberdade para poder falar isso, apesar dos tempos sombrios relacionados à nossa democracia, à nossa liberdade, né? E eu estou lá hoje exercendo um papel de oposição, tentando impedir o mal maior, né? Hoje a gente atua lá como goleiro, né? Tentando evitar que o mal eleve o seu placar contra o povo brasileiro, contra o futuro do nosso país. O senhor realmente é uma exceção do político brasileiro, né? Que não pensa no próprio umbigo, mas sim na população, no povo que sofre no dia a dia, né? Em várias áreas do nosso Brasil, né? E como começou sua trajetória na política? Foi já como deputado federal mesmo, né? Foi. Como eu disse, em 2015, né, eu já acompanhava bastante
política, e eu criei o Movimento Direita Minas por ver a ausência de representação e organização de pessoas que pensassem mais o lado conservador, sabe, da política ideológica, né? E ali eu nem imaginava que 3 anos depois eu fosse me tornar deputado federal. Ali era uma necessidade, era um desejo que veio no meu coração para organizar pessoas que defendem valores cristãos, que defendem a família tradicional, que defendem liberdade de mercado. É uma voz na sociedade. Exatamente. Né? E que até então estavam sufocados. Muitos nem se auto-reconheciam assim, né? Apesar de ter esses valores intrínsecos sendo repassados por gerações anteriores, né? Por seus pais, seus avós, mas tinham uma dificuldade de se reconhecer assim por conta de uma pressão, de uma claque que se diz intelectual e que quer nos obrigar a pensar dentro de uma caixinha vermelha no mundo progressista deles, né? E aí veio essa necessidade, eu percebi, e muito rápido o grupo cresceu. Então, de 2015 até 2 anos depois, meados de 2017, a gente acabou se convencendo que poderia tentar, de repente, almejar um cargo eletivo. E a gente fez, e porque Deus quis, a gente chegou. Porque quando a gente olha o contexto da minha eleição, né, sem dinheiro, sem apoio político partidário, sem um vereador de mandato sequer para defender o nosso nome, e mesmo assim, lá em 2018, saindo com 158 mil votos na urna, o povo queria o novidade. Quer dizer que foi mesmo queria um milagre de Deus, Amém. Que botou consciência nas pessoas, não para votar no Júnior Amaral, mas para dar oportunidade a novas pessoas que iriam iniciar um movimento novo de rota para esse país. Pegando essa deixa aí que o senhor falou, que foi um milagre de Deus, conta um pouquinho pra gente o que mudou em sua vida quando o senhor aceitou Jesus e como que foi a sua vida, as coisas boas que Deus tem feito na sua vida, como é a sua caminhada como cristão. Cara, eu sem fé, sem a proximidade com as coisas de Deus, é muito difícil você conseguir avançar em qualquer área da sua vida. Mas você imagina no mundo político, né? Sim. Claro que todos nós somos falhos, mas o principal que a gente tem que fazer é reconhecer todos os dias a dependência exclusiva de Deus para, a partir disso, buscar se qualificar em outras coisas. Não adianta nada a gente buscar ser o melhor no que a gente faz se a gente não tiver essa conexão, se a gente não tiver essa humildade de se prostrar diante de Deus e pedir todos os dias a proteção, sabedoria, mansidão, exatamente, próprio, exatamente, os dons do Espírito. Isso. Né? A gente tem que reconhecer e buscar isso, né? Como eu disse, não é simples, não é fácil. Não estou dizendo aqui que tem uma receita de bolo, mas a gente precisa estar com as atenções voltadas a isso sempre. Os meus pais, quando se casaram, eram católicos. Minha mãe se converteu por volta de 94, 95. Fui com ela para a igreja, acompanhei ela bastante à época. Hoje minha mãe pastoreia a igreja lá no Morada Nova, pastor auxiliar. E eu inclusive estive aqui no culto passado, cara, incrível. Tenho gostado muito dos cultos aqui, da Recomeçar. O pastor Ronaldo, a pessoa foi excepcional, dispensa comentário meu aqui, né? E meu pai na fé, né? De muitos, né? De centenas, muitos, né? Talvez até de milhares, né? Não sei. Mas eu vejo dessa forma, assim, que para os nossos projetos, seja dentro ou fora da política, se tiver desconectado, a coisa não vai. Né? Eu já vivi experiências de milagre na minha vida, assim, que eu seria um grande covarde se não reconhecesse e não buscasse me manter, né, na proximidade com Cristo pro resto da minha vida. Que benção. Em outro momento eu quero saber desses milagres, hein? Sim. E quais os maiores desafios que o senhor tem hoje na Câmara Federal, hoje, no dia a dia? Bom, o maior desafio, cara, é a gente conseguir... É a gente carregar nas costas a esperança de milhões diante a um sistema que está todo enraizado para não dar certo. As pessoas, e aí eu posso me referir a pelo menos umas 50 milhões delas, estão assistindo indignadas o que acontece no país em relação a cerceamento da nossa liberdade, perseguição religiosa até mesmo contra nós cristãos, banalização da nossa fé, dentre várias outras iniciativas que têm acontecido por parte do governo atual, mas vai muito além de governo, ultrapassa e parte de uma iniciativa de um grupo ideológico que nasceu lá ou melhor, que se redesenhou com Antônio Gramsci na década de 20, que entendeu que eles deveriam não mais lutar pelas armas, né, para poder combater os princípios da civilização ocidental, mas entenderam que deveriam infiltrar na nossa cultura,
na nossa religião, no meio acadêmico, e vem causando essa corrupção dos nossos jovens também. Então, acaba desaguando nas forças políticas, e infelizmente é a minoria que está em conexão com esses 50 milhões de pessoas. Aí estou me referindo, claro, ao resultado da última eleição, que são pessoas que têm consciência do que estava em jogo ali. Né? Que apesar de ter tido do outro lado um candidato que, como muitos diziam, né, falava muito, mas não roubava nada e defendia muito os nossos valores, defendia muito o nosso lado da nossa compreensão ideológica. Sim. E que apoiou muito por isso, né? Então hoje talvez o maior desafio seja carregar esse fardo de ser, vamos dizer, a última esperança terrena. E a gente sabe que não é fácil, o sistema está todo dominado, a maior parte dos políticos não entendem sobre a guerra ideológica, alguns que entendem estão do lado de lá dessa guerra, e aqueles que não entendem e poderia fazer diferença, muitas vezes estão preocupados só no próprio projeto de poder, não sabe o mal que faz um representante do povo, por exemplo, se omitir nas pautas contra o aborto. Nós tivemos anteontem na Câmara dos Deputados, eu até fui homenageado por ser um dos deputados que mais batalha nessa pauta para impedir o avanço da indústria da morte. Relatei projetos de leis importantes nesse sentido. E, infelizmente, a pressão da mídia em consonância, né, com a esquerda, inclusive elas se misturam, faz com que essas pessoas, com que esses parlamentares muitas vezes se sintam acuados, com receio de falar sobre o tema. Né, conseguem criar uma bolha e um bloqueio, digo a mídia, né, para que não se fale disso e muito menos se defenda isso publicamente de maneira aguerrida. Né? E a gente percebe que por sermos poucos, a gente não consegue as principais mudanças que o país precisa. Principalmente, como eu disse, relacionado aos nossos valores. Que show. Agora me responde só mais uma pergunta. Qual a visão que o senhor tem sobre a cidade de Contagem hoje? Que o senhor tem andado, o senhor tem feito muitas conversas, muitas Sim. visitas. E qual a visão que o senhor tem para a cidade de Contagem hoje em dia? O que o senhor está vendo na cidade de Contagem hoje? A gente percebe que para as pessoas que têm minimamente contato, ou não vou dizer contato direto, mas que pelo menos acompanham o cenário político e administrativo da cidade, parece uma unanimidade afirmar que Contagem é um dos lugares mais sujos do estado, se não o pior lugar para se fazer política. A maior parte da classe política se acostumou àquela política antiga, né, do clientelismo, do toma lá da cá, da compra direta ou indireta de votos. E grande parte da população meio que, apesar de rejeitar, engole. Sabe? Não parece ter forças para se organizar e buscar mudar isso. E aí eu não estou me referindo só à atual administração, não, que eu tenho inúmeras, talvez infinitas críticas. Ainda hoje eu vi um vídeo que o Felipe lançou há pouco tempo, mostrando, por exemplo, que a prefeitura está pagando, isso palavras dele no vídeo, eu não tive condições de ainda buscar informações oficiais. A prefeitura está pagando, fazendo uma contratação, onde ela está pagando para um cafezinho, um lanche, que vai um cafezinho propriamente dito, um suco, 3 pães de queijo e 2 pedaços de bolo. Esse kit custando R$108. Pagos com o meu dinheiro, pagos com o seu dinheiro. Onde está o restante? A gente sabe que não custa isso. Sim. Vamos colocar de muita qualidade esses 5 itens aí, vamos colocar com muita qualidade que custe R$12, R$15. Onde estão os quase outros R$100? E isso nós estamos falando de uma questão que pode estar vinculada à corrupção. As evidências apontam pelo exagero dos números. É um pequeno exemplo. Mas e as outras coisas? E a defesa das nossas pautas? Por que nós temos uma administração que luta e resiste e faz todos os esforços, por exemplo, para inviabilizar e impedir que aconteça uma marcha para Jesus? Uma manifestação dos cristãos. Aí a gente já sai das suspeitas de corrupção para a batalha ideológica. Religiosa também. Perseguição religiosa também. E a população não me parece, em maior parte, né, claro que há muitos indignados e que estão tentando se mover, mas a maior parte parece que não é alcançada, já caiu num ciclo de desesperança, sabe? Eu recebo diariamente denúncias relacionadas à saúde da cidade. UPA JK, você leva pelo menos 6 horas para ser atendido. Há relatos, inclusive só na matéria na Globo. Olha, na Globo, hein? Nem a Globo consegue esconder as mazelas da cidade. Apontando que há pessoas que ficam 12 horas esperando para tipo de atendimento simples, cara. Pessoas humildes, pessoas pobres, que inclusive essas pessoas que hoje administram a cidade
dizem defender. Então, eu enxergo como uma necessidade de mudança, mas extrema. Mais do que a maioria dos municípios que eu já tive contato na minha vida. E, infelizmente, me parece que o contagiense também, uma parte considerável, não tem esse sentimento de pertencimento, sabe? Ele meio que está na cidade e ele não se indigna o suficiente com as mazelas do município a ponto de se mover e se articular com outras pessoas para tomar posição, para lutar pela nossa própria cidade, sabe? Isso é uma característica da nossa cidade pelo fato de ser uma cidade hospedeira também, né? Muita gente de fora. E as pessoas, a cultura enraizada na nossa cidade é o seguinte com a política: roubou, mas fez. Isso a gente tem que acabar com esse tipo de cultura, né? Exatamente. É uma cultura... É até triste falar isso, mas você escuta isso dos próprios contagiantes. O cara roubou, mas ele asfaltou a cidade. Ou pelo menos reformou uma praça. Mas a gente não pode ficar refém desse tipo de política. É verdade, né? É lógico. E o senhor tem esperanças de uma cidade que ela tem solução? Contagem tem solução? Claro. É como eu disse, apesar dessa nossa percepção, né, que muitas pessoas estão desanimadas, desesperançosas, o resultado, por exemplo, da última eleição, em que o PT ganhou a nível nacional, mas aqui em Contagem o presidente Bolsonaro ganhou com uma margem superior, né, a 45 mil votos do seu adversário, que venceu nacionalmente, venceu no estado. Isso nos dá uma esperança de que as pessoas da cidade estão atentas e já aprenderam com os próprios erros, né? A gente está vivendo numa situação, por exemplo, que aqueles que mais se dedicaram para combater a corrupção dos governos passados, e aí exemplifico, né, de maneira mais resumida a Lava Jato, quanto mais esse agente público se dedicou para colocar corruptos, para colocar maus políticos na cadeia, mais perseguido e mais sofrendo as consequências disso ele está. Aquele velho ditado, né, o poste urinando no cachorro. Isso tem acontecido no nosso ambiente político, mas também, por outro lado, alcança as pessoas comuns, e as pessoas comuns, no meu ponto de vista, estão numa ascensão de consciência, e é algo que me dá esperança para que Contagem, por exemplo, no ano que vem, tenha uma melhor decisão do que foi nos últimos anos. Show de bola, meu querido. Muito obrigado. Nada, estamos à disposição. Seja bem-vindo sempre, tá bom? Obrigado. Vamos ter vários bate-papos assim, foi muito bom te receber. Obrigado por ter dedicado esse tempo ao Boca a Boca Digital. É uma plataforma de comunicação onde a gente quer levar a verdade para as pessoas de Contagem, né? Em Contagem, nos seus... Sabe, a gente nunca teve uma televisão, Verdade. A gente nunca teve uma rádio, a gente sempre sofreu muito por ser muito próximo a BH. Então essa é uma plataforma de comunicação para o senhor entender um pouco mais, onde a gente tem um podcast, a gente lança uma revista agora em julho, né, com coisas da cidade. Vamos falar sobre tecnologia, gastronomia, vamos divulgar empresas da cidade, e o senhor está convidado também a participar do lançamento, que será agora em julho. Eu mando o convite lá para o senhor e seja bem-vindo sempre. Obrigado. Parabéns, meu caro, pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. A comunicação é importantíssima para a gente poder romper barreiras, né, dessas batalhas. E se você me permitir, só deixar as redes sociais, o pessoal que está acompanhando a gente aí. Pode mandar seu recado aos contagiantes Bacana, que estão obrigado. nos assistindo. Fique à vontade. Só mesmo deixar a nossa rede aí para aquele que quiser acompanhar um pouquinho melhor do nosso trabalho. Recomendo que o faça, até porque nós estamos lá a serviço de vocês, e se não for para manter essa conexão com vocês, para receber de vocês os alertas, as advertências, os conselhos também, as boas ideias, porque a maior parte das minhas propostas legislativas não saiu aqui da minha cabeça de graça, muitas vezes tem participação do cidadão comum. Então você acompanha a nossa rede lá, @Cabo Júnior Amaral, Júnior sem R, @Cabo Júnior Amaral, Instagram, Facebook, Twitter, enfim. Vai ser um prazer poder representá-los lá no Parlamento Federal ou em qualquer outra atividade política aí que Deus nos direcionar. Amém, que Deus te abençoe na sua caminhada. Obrigadão. Tamo junto. Conte com a gente. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado, Juninho. Obrigado a toda a equipe aí que tá acompanhando o deputado. Fica com Deus aí.